Santa Catarina é o sexto estado do Brasil com os maiores vínculos de empregos formais e o quinto em acidentes de trabalho. Apesar desses números, autoridades ligadas à segurança e saúde e trabalho alertam para o acidente, esse tipo de acidente que a gente acabou de noticiar em Criciúma. E isso, e aí é uma impressão minha também aqui no jornal, vem crescendo a cada ano. A gente tem noticiado mais sobre isso. Para falar desse assunto, o nosso Papo de Padaria hoje vai abordar os direitos do trabalhador que sofre algum tipo de acidente de trabalho. E pode ser qualquer tipo de acidente, algo de menor intensidade, algo mais grave, enfim. A Poliana Rodrigues está numa padaria, está com um cafezinho a postos e está também com um especialista e ela vai conduzir essa conversa. Por favor, Poliana. Isso, Douglas. Aqui é um momento descontraído, tomando um cafezinho para a gente poder entender um assunto um pouco mais burocrático, esse assunto com um advogado, sobre isso que você falou, Então, Santa Catarina é o quinto estado do Brasil que tem mais casos de acidentes de trabalho. Esses dados são do Ministério do Trabalho. E no caso, veja só, os setores econômicos que registraram mais notificações foram fundição e metais ferrosos, frigoríficos e abate de suínos. A gente está aqui com um advogado que ele é especialista em direito previdenciário e trabalhista, o Jean Postain, e o Jean vai começar falando para a gente, Jean, por que acontece isso aqui em Santa Catarina e fala para a gente quais são os principais direitos desses trabalhadores que sofrem esses problemas no trabalho. Bom dia. Bom dia, Poliana. Basicamente, as medidas que são tomadas, principalmente pelas empresas, para evitar esses acidentes de trabalho, não têm sido efetivas. Isso faz com que Santa Catarina realmente seja um dos estados com mais acidentes no Brasil e acaba gerando direitos para as pessoas que sofreram esses acidentes, tanto na área trabalhista quanto na área previdenciária. Quais são esses direitos? Eu diria que os principais direitos previdenciários para quem sofreu um acidente de trabalho são o auxílio-doença, que é um afastamento temporário, que a pessoa recebe um benefício do INSS por um determinado período. Nós temos também a aposentadoria por invalidez, quando a pessoa não tem mais condições de exercer a sua função e recebe uma aposentadoria de forma permanente. E por último, o auxílio-acidente, que é um benefício para quem sofreu um acidente, mas ficou com alguma sequela no corpo, mesmo que uma sequela mínima, e passa a receber uma indenização do INSS mesmo trabalhando. Jean, e essas pessoas que sofreram esses acidentes, dependendo do caso, elas conseguem se aposentar mais cedo? Sim, sem dúvida. Se a pessoa ficou com alguma deficiência, por exemplo, ou com alguma limitação por conta do acidente, além da aposentadoria por invalidez que nós comentamos, ela também pode buscar uma aposentadoria chamada de aposentadoria por contribuição da pessoa com deficiência. Basicamente, ela consegue se aposentar com menos tempo de contribuição e recebendo um valor maior do que o padrão. Já aqui em Joinville, a gente tem um caso mais específico em relação aos tipos de aposentadoria. Fala pra gente um pouco sobre o cenário aqui da nossa cidade. Então, Poliana, basicamente em Joinville nós temos 3 situações. A primeira delas que eu diria é a questão do tempo rural. Muitas pessoas trabalharam na roça na infância, seja no interior de Santa Catarina ou no Paraná, vieram para Joinville e não sabem que esse tempo de roça soma para a aposentadoria. Existem decisões que a partir dos 5 anos de idade ou a partir dos 8 anos de idade, já é possível somar esse tempo de roça para aposentadoria e se aposentar muito mais cedo do que a pessoa imagina, geralmente na faixa dos 40, dos 50 anos de idade. A segunda situação muito comum, eu diria que é a insalubridade. A pessoa trabalhar com período com barulho muito alto, com produtos químicos, isso também faz aumentar o tempo de aposentadoria. E por último, muito comum também em Joinville, é a questão da deficiência. Se a pessoa nasceu com alguma deficiência ou passou depois, mesmo após um acidente de trabalho, a ficar com alguma limitação, isso também melhora o tempo de contribuição dela. Então ela também consegue uma aposentadoria mais positiva. Para a gente finalizar, existe um questionamento das pessoas. Eu não pago o INSS, tenho direito à aposentadoria? Explica para a gente de qual maneira que essas pessoas conseguem ou não se aposentar. Bom, se a pessoa nunca pagou o INSS, a recomendação é, se possível, voltar a pagar. É sempre interessante e mais seguro. Mas se ela nunca pagou durante a sua vida, ela pode receber um benefício do INSS chamado de amparo assistencial, que é um benefício pago para pessoas com uma idade mais avançada ou com algum tipo de deficiência e que possuem uma renda muito baixa. Nesses casos, mesmo se a pessoa nunca tenha pago o INSS na vida, se ela comprovar que ela tem essa renda muito baixa, ela pode receber esse benefício.
Maravilha, então, Jean. Muito obrigada, viu, por todas as suas informações. Então é importante, né, a gente ter a informação, saber qual é o direito para poder buscar, de fato, o direito em relação, nesse caso aí, a esse